Porque eu tenho uma pergunta sobre eutanásia. Que às vezes quando a pessoa está doente e às vezes não tem... às vezes existe a possibilidade muito pequena, mas às vezes está num sofrimento, às vezes está em coma. As famílias às vezes escolhem desligar os aparelhos. E eu queria saber o que... pelo lado espiritual, pela visão espiritual da coisa, se isso é bom, se isso é ruim, porque você está interrompendo um destino, mas ao mesmo tempo também você às vezes está interrompendo um sofrimento, né? Mas na minha opinião espiritual, no que eu vejo, eu sou contra. Porque tem que ser tudo muito natural. Não você ali porque assim, todo espírito, ele vem, todos nós, a gente vem com uma penitência espiritual. Então todos nós vemos para viver, para ter um caminho ali. Então até mesmo esse caminho que é muito sofredor, que é perante a morte, é muito sofredor. Desligar um aparelho é uma responsabilidade muito grande. Você está rompendo ali o cumprimento daquele espírito. Então você está entrando no livre-arbítrio dele, você está rompendo a triagem daquela espiritualidade, a passagem natural daquele espírito. Então, na minha opinião, eu sou contra, espiritualmente falando. Uhum. E no nível da espiritualidade, eu também garanto para você que não é uma coisa favorável, porque o tempo que aquele espírito está ali, infelizmente, passando pelas dores finais, ali também está sendo um momento muito importante para ele. Porque naquele momento, Humberto, tanto pode, Deus me livre e guarde, ele ter o desencarne realmente, ou ter um milagre. Uhum. E já pensou se ele está na linha do milagre ali e você rompe? Eu falo isso porque ocorreu na minha família isso. Onde o meu irmão sofreu um acidente, ele estava em coma, ele ficou 30 dias em coma, os médicos chegou para os meus pais e disse, vamos desligar o aparelho porque o teu filho vai ser um verme. Ele é um rapaz de 29 anos que vai ficar numa cama desligado, sem nada. Meu pai, faz isso então, que é melhor que o sofrimento. A minha mãe, o que você acha, neguinha? Eu falei, jamais. Eu entrei num escândalo no hospital ali, que eu fiz um escândalo. Fiquei com meu irmão o tempo inteiro. Ali eu dei a mão, fiquei conversando. O médico, né, como se diz, essa menina é louca, né? Onde já se viu? O irmão dela tá morto. No dia seguinte, ele começou a reagir. Já pensou se naquela noite, aquela proposta que aquele médico deu para o meu pai tivesse aceitado? Uhum. Hoje ele está comigo, meu irmão é um filho para mim. Mas, assim, ali naquele momento, ele tanto poderia ter tido o destino do meu pai autorizar, né, como meu pai de fato autorizou, e poderia ter desligado todo aquele aparelho, ou ter entrado uma irmã louca ali para defendê-lo. Na opinião do médico, o médico queria que desligasse, porque, na verdade, se você olhasse, ele estava morto mesmo. Uhum. Mas, então, no caso é assim, eu sou contra, porque nesses últimos momentos, de repente, de desligar um aparelho ou de acelerar o desencarne, pode ter ali uma reviravolta espiritual e você tanto pode trazer ele de volta, né? Que é ótimo isso. Sem sequelas ainda é melhor, que foi o meu caso, sem sequela. E, no outro lado, deixar aquela pessoa desencarnar naturalmente perante a força espiritual é o melhor. Uhum. É o favorável, é o certo. Às vezes a própria pessoa, ela deixa, né, isso já estabelecido, que quando acontecer, se acontecer uma situação como essa, a família deve agir e desligar. Nesse caso, quem estaria envolvido numa possível penitência é a própria pessoa, ou a família, por também influenciar, mesmo amando dessa pessoa, Ou acaba médico, entrando né? nisso? Ou o médico. Mas você vê, nesse caso, essa hora ali é a hora da penitência, é a hora do juízo final. Então, é a hora ali que você, querendo ou não, infelizmente, quando ocorre isso, são aqueles espíritos que estão pagando as últimas penitências, os últimos karmas estão ali. Então, você está ali sofrendo ali, mas você está quitando as últimas dívidas. Então, inconscientemente, né, parece que o espírito já vem pronto para isso. Se acontecer alguma coisa comigo, você dá um jeito ali, autoriza. A partir do momento que você autorizar, perante o lado espiritual, quem vai estar criando karma é quem autorizou. E aquele vai se livrar, vai se safar ali do juízo final, e quem responde à causa é quem autorizou. Então, é como se fosse uma negociação meia suja, né? Mesmo você em sã consciência fazendo uma negociação suja, para que quando chegasse aquele momento, cheguei aqui, mas não fui eu que acelerei a minha morte não, viu? Eu queria sofrer os últimos momentos, mas você viu, autorizaram. Uhum. Então, é uma forma também do espírito inconscientemente se libertar, se livrar, né?
de uma penitência que está no destino dele. Porque aquele sofrimento ali são as últimas regras, são as últimas quitações. Então, você está quitando as últimas penitências da sua vida. Então, na minha opinião, cumpre o caminho. E na sua? Eu não sei, sabia? Eu não sei. Super linda, meu. Não, mas eu fico pensando nisso também, independente de eu ter ou não, eu não tenho sensibilidade para saber, mas eu fico sempre pensando nessa coisa de acabar com o sofrimento e esperar uma possibilidade, como você falou. É uma decisão, acho até, eu não entendo nada de ética médica ou nada desse tipo, mas meio complicado até de um médico chegar para o paciente e para a família dizer desliga, né? Ainda mais a gente... Ultimamente tivemos aí notícias na mídia, em CPIs, que alguns médicos, né, supostamente disseram que baixa também libera leito. Alta. Também é alta, né? É isso, né? Tipo assim, no caso, baixa no sentido de... A morte da pessoa também libera leito, né? Pra gente continuar aqui monetizando esse grande hospital, esse grande convênio que a gente trabalha. Então, é difícil, né, você dizer desliga, né? Muito difícil. Porque, assim, você ao mesmo tempo você quer dar liberdade, porque tá realmente... Imagina você ver uma pessoa sofrendo ali também, é triste, né? Às vezes 20 anos, né? Nossa, Deus me livre. Eu tive um cunhado que ficou 28 anos numa cama. Sério? Acordou? Não teve acordamento. Ficou 28 anos numa cama ali, minha irmã cuidando, tudo, enfim. É muito sofrimento, mas também teve aquela morte natural. Ninguém penalizou, os médicos também falavam a mesma coisa, mas a minha irmã ali ficou o tempo inteiro cuidando desse marido dela. 28 anos numa cama. Eita. E, assim, sem ver ninguém, sabe? Sem saber quem é quem. Então, fica meio entre a cruz e a espada, né? Lógico, eu tô falando do lado espiritual. Mas também, na prática, né? Vai da cabeça de cada um, né? Cada um com a sua sentença. Eu sou sempre a favor da vida, né? Assim, eu quero viver, eu quero... Que nem a Vandinha fala, a Vandinha vai viver até 100 anos. Eu quero viver até 100 anos também. Mas eu tive na minha família também um caso desse e era bem complicado assistir, assim. Em vários momentos né? Senão eu vou morrer antes. Não, pode ser. Eu pra mim, 75 tá top. Não, Daniel não gosta muito. Isso aí vai longe. Né? Isso aí vai longe. Eu acho também. Tá se cuidando, pô. Tá fazendo check-up. Mas não pra isso. Esse menino vai longe. Mas tudo bem. O que você tá falando? Não. Eu tive um caso da família também que é bem difícil acompanhar. Mesmo eu sendo sempre a favor de vamos tentar até o fim, eu tive um caso na família e foi bem complicado. No dia a dia, você assistindo, né? Não no caso no dia a dia, porque ela morava longe, mas sempre que eu ia lá, eu falava, puxa, talvez seja melhor que esse sofrimento acabasse, né? E ao mesmo tempo que quando fica muito tempo, que ela ficou anos também de cama, parece que a volta é uma coisa impossível porque você vai perdendo a sua capacidade de se movimentar, vai perdendo a sua capacidade de engolir, enfim. Sim. E aí parece que depois de um certo prazo, parece que é impossível mesmo um retorno, né? Mas aí, para estabelecer isso, tem vários casos, assim como esse que você falou, que as pessoas voltam, né? Como é que a gente vai cravar? E é o juízo final. Então, é melhor deixar pelo livre-arbítrio, o tempo certo. Animais também acontece a mesma coisa. Que nem eu tive um cachorro que sacrifica a Vandinha, porque não tem como. Eu não sacrifiquei. Eu vi que ali eu sofri junto com ele, eu chorava de um lado, ele chorava do outro, foi uma dor tremenda. Sei. Lógico que o que eles queriam fazer ali ia ser questão de segundos, né? Para tirar a dor dele de vez. Porém, ele ficou mais 30 dias comigo. E ali ficou, ele dormia junto comigo, aquele sofrimento. Aí, no último dia, ele só olhou assim para mim, abriu o olhinho e fechou assim. Era um cocker que eu tinha. Ou seja, ele ainda durou mais 30 dias. Lógico, sofrimento. Mas eu preferi ter ele perto de mim ali do que fazer o que eles queriam fazer. E faz todo sentido com a coerência que você tem aí. Inclusive, você não foi pro candomblé porque tem sacrifícios, né? Sou muito contra isso. Então, não sou contra quem faz, lógico, quero deixar bem claro. A Vandinha critica, não é que eu critico. Para mim, não serve, né? Sim. Não sou... Então, você é coerente com essa premissa, então você acaba atribuindo isso a todas as paradas que envolvem, morte. né? Exato.